Bom dia a todos. Hoje eu venho aqui falar sobre os Correios, uma empresa que em 2021 teve lucro recorde durante o governo Bolsonaro de 3,7 bilhões de reais. E todo mundo sabe, né? O lucro se mantém até hoje, não é? Claro que não. Essa semana saiu a notícia, apenas no primeiro trimestre de 2025, Correios registrou um prejuízo de 1,7 bilhões de reais. 115% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, só em 3 meses, durante a gestão Lula, Correios teve um resultado de quase 4 bilhões pior do que no governo Bolsonaro. Apenas em 3 meses. Imagina o que vai acontecer no resto do ano. E não para por aí, obviamente. Denúncias de funcionários dos Correios falam que não tem nem durex na empresa. Em algumas localidades, obviamente. A empresa que antes teve lucro recorde, hoje não consegue nem fazer os repasses para as transportadoras. A empresa que teve lucro recorde na gestão Bolsonaro, hoje não consegue fazer o pagamento para a previdência dos servidores dos Correios. Isso é coincidência? É claro que não. Esse é o resultado do governo Lula. Esse é o resultado de um governo de esquerda que consegue fazer sumir o dinheiro de todas as estatais que tocam. Caramba, como assim? O dinheiro some. Petrobras foi a mesma coisa. Só que olha que interessante. Na pior hora da história dos Correios, adivinha o que os diretores fazem? Aumentam o próprio salário em 14%. Caramba, acho que condiz com os resultados dos Correios, né? Enquanto a empresa apresenta os piores resultados da história, óbvio, a coisa lógica a se fazer é aumentar o salário dos diretores. Piada. Mas isso reflete o que é um governo de esquerda. A gente tem que lembrar aqui, hein? Tem que lembrar. Não é só no governo federal, não. Enquanto uma cidade registra mais de 500 milhões em déficit como Recife, foi aprovado o aumento dos secretários também. Olha que coincidência. Tal pai, tal filho, o Lula e o João Campos. Mas agora eu já passo a parte para o vereador Gilson Machado. Parabéns pela fala, vereador Tiago Medina. Depois dessa fala aí, eu só tenho que dizer uma coisa. Na época do governo Bolsonaro, a gente vivenciou uma pandemia em que o país estava transtornado e muita gente achava que o Brasil ia quebrar. E as estatais, durante uma pandemia, deram um lucro histórico. Aí eu fico imaginando, presidente, se o PT com Haddad estivesse governando o país na época da pandemia, como o Brasil estaria hoje? Infelizmente, muitos dos funcionários dos Correios fizeram campanha para o Lula na época da corrida presidencial. E hoje, quem mais sofre, como o senhor falou, são os próprios funcionários, porque os executivos estão aumentando seus salários e os funcionários de cargos mais baixos do Correio estão tendo que diminuir suas bonificações para poder cobrir o rombo que o governo fez nos próprios Correios. Então, eu costumo dizer, aonde a esquerda toca, destrói. Isso é um exemplo de países como a própria Cuba, como o próprio Brasil, que está sofrendo agora. E se a gente não tirar esse governo de esquerda do poder em 26, tenha certeza, o nosso país vai para o buraco. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Incorporo o vossa parte. Vereador, vai partir? Pode, eu considero a parte agora para o vereador Luiz Eustáquio. Na realidade, eu tinha feito por brincadeira naquela hora que ia para a parte. Mas, olha, eu não posso deixar de negar, vereador Medina, de confirmar que, na realidade, quando você tem um prejuízo, você não pode dar aumento. Certo? Você não pode dar aumento no momento de prejuízo. Certo?
isso é uma verdade. Eu sei que você aproveitou um requerimento que tem nada a ver com Recife e falou do aumento para o secretário, que você falou que o governo João Campos deu aumento para o secretário. Eu não sei nem quanto é que o secretário está ganhando, mas eu acho, vereador, que não deve ser muito mais do que vereador, não, tá? Eu acho que eles têm um trabalho muito sério para conduzir a nossa cidade. Eu entendo que eu entendo que se você não tiver condição, você não tem bons técnicos. É diferente de uma empresa, daquilo que você falou do Correio, que está com dívidas, que está com resultados péssimos, e você dá um aumento desproporcional com os dos trabalhadores, que tiveram quase nada de aumento. Então, isso é um absurdo. Nesse caso, eu vou votar com o teu requerimento, tá? Por conta disso, mas não podia deixar de falar daqui. Obrigado, vereador. Incorporo parcialmente a vossa parte. Não vou comentar sobre o Recife, porque senão o presidente vai reclamar comigo, mas volto a falar aqui dos Correios, de que de um ano para o outro, uma empresa que batia recorde, que distribuía dividendos, do nada, na troca da gestão, começa a distribuir pobreza. Distribuir e, de fato, o que o Correio faz é distribuir as mercadorias. E nem isso está conseguindo fazer por conta da gestão do governo Lula. Então, que a gente possa abrir os olhos para isso, para a realidade do Brasil. E como o vereador Gilson Machado muito bem falou, tudo que a esquerda toca, destrói. E além do que isso, tudo que a esquerda toca, o dinheiro evapora e some, né? Infelizmente. Essa é a realidade do Brasil. Obrigado, presidente.